Mário, assim, eu vou agora dar um salto, porque assim, a tua história do Colégio Militar, cada vez que converso com você, eu aprendo um negócio diferente, algo diferente que aconteceu nessa tua época, que eu sei que foi maravilhosa. E, assim, é um pouco diferente. A gente fez faculdade junto no Cefet, aqui do Rio de Janeiro. Só que o meu ensino médio, meu segundo grau, também foi lá. Como foi o mestrado, depois da faculdade foi tudo lá. Cefet. O Colégio Militar dele é o meu Cefet aqui. A gente se encontrou no Cefet, na faculdade. Então, assim, quando você entrou no Cefet, a gente se conheceu, eu vou dar um gap, assim, eu vou dar um salto, entendeu? Eu vou pular essa parte da faculdade, que eu acho que não vale nem a pena falar. Estamos em 2025, deixa as coisas prescreverem lá. Muito tempo. Essas coisas da faculdade lá prescreverem. Mas, assim, eu lembro que na época que você entrou na faculdade, eu até ia falar uma coisa, eu vou deixar mais para o final. Eu comecei a falar isso para falar uma coisa que eu vou deixar lá mais para frente. Você já tinha jogado no Fluminense, acho que pelo profissional, foi isso? Há um tempo antes de você entrar na faculdade, eu não lembro direito. Sim. Então, depois do Colégio Militar, eu não segui a carreira militar por causa do futebol. Assim que eu saí do colégio, eu consegui fazer ainda ali os últimos anos de juniores no Fluminense. A oportunidade que eu tive de voltar ao futebol, porque anteriormente eu joguei salão, joguei no Vasco, joguei na ABB, mas tive que parar por causa do Colégio Militar para estudar, porque isso era inviável. Minha mãe, você conhece minha mãe, como é que ela ficava, muito feliz. Eu lembro de ter que pular o muro do colégio para dentro do colégio para estudar, porque eu estava vindo de São Januário do treino de salão, naquela época era de manhã. Então era, enfim, uma situação muito complicada. E no Colégio Militar, no final, já no segundo grau e tudo, a gente fazia vários amistosos contra as equipes do Rio. Então, assim, eu sempre estava me destacando. Eu tive a oportunidade de ir para o Fluminense já velho, não fiz base, não fiz nada lá, fiz os últimos anos de juniores e consegui me profissionalizar. Só que era uma época muito complicada do Fluminense, o Fluminense estava indo para a segunda divisão e tudo, aquele período meio conturbado. Foi o ano disso? 96, 97. Foi para 97, 96 eu estava com 20, 97 com 21 já no profissional, aí foi a época que o... 96 ainda estava ok, eu estava no último ano de juniores, mas... o Fluminense já não estava numa situação muito legal. Aí, enfim, a minha geração ali, a geração maravilhosa, vários craques, várias pessoas muito famosas que vocês conhecem, mas eu não levei isso mais à frente por N situações. Saí dali, tive uma oportunidade de jogar, de ter um empresário, também é bem famoso, mas eu não vou nem citar nome nem nada, e tentei ir para a Arábia, fazer algumas transações assim de jogar, mas eu estava vendo que já estava, fica muito complicado. Aí vai para jogar em outros times, vai procurar outra coisa, então não estava muito legal. Eu falei, cara, eu vou voltar a estudar, fazer faculdade, fazer alguma coisa para trabalhar, seguir vida normal. Né? E calhou a gente se conhecer na faculdade. Então, assim, foi um período que eu tive que sair do futebol, que era uma coisa que estava na minha vida o tempo todo, parte militar e futebol junto. Para estudar, a gente ficou ali e depois de muito tempo, depois de formado, que eu tive a oportunidade de voltar ao futebol, mas muito depois. Né? Mas então, não assim, jogando, né? Pois é. Então isso foi uma coisa... Porque, cara, não adianta. O futebol, a gente fala que é um vício bom, porque você não consegue largar. Se você ama, se você joga, se você entende, blá, blá. E graças a Deus eu tive várias oportunidades dentro do campo e fora do campo para continuar no futebol, para estudar futebol, para ter uma outra função dentro daquilo que eu sempre gostei. E foi uma grata surpresa, depois de muito tempo, eu poder voltar ao futebol. Mas isso foi bem depois. Bem depois mesmo, né? Eu voltei ao futebol... Pô, você formou em final de 2004. 2010. Foi 2010 que você voltou? 2005. Porque 2010. Final de 2004 a gente se formou na faculdade. Então, aí eu lembro que eu emendei o mestrado lá no Cefet, aí foi no iníciozinho de 2005, enfim... E aí eu lembro que um tempo você ficou trabalhando aqui no Rio, na área financeira também, igual a mim, né? Quer dizer, vertentes diferentes, mas estávamos os dois dentro da área financeira. E você foi aquele cara que eu mantive o contato forte, né? Depois de formado, e a gente estava sempre junto, tomando uma cerveja, batendo papo e se encontrando, almoçando junto, que a gente trabalhava no centro e tal. E aí eu lembro que para mim tinha sido antes, Mário, 2010. Não, 2010.